Boa noite, queridos. Boa noite. Nós estamos entrando na live agora. À medida que você for entrando, peço que você compartilhar esse momento de estudo da palavra de Deus com seus colegas, com seus companheiros, para junto nós pensarmos um pouquinho, refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre o que ela tem para nos ensinar nessa noite. Ainda nós não podemos estar com todos, juntos na igreja, mas a gente entende que isso ainda é propósito de Deus. Eu espero que esses momentos que a gente está junto online possa ser um momento de aprendizado para as nossas vidas, de valorizar cada dia mais, o culto a Deus, onde nós temos o privilégio de encontrar com os irmãos, de prestar a nossa adoração ao Senhor. Vamos lá. Olá, Larissa, tudo bem com você, Larissa? Tá me ouvindo bem? Todos aqueles que estiverem já conectados, já dão um acenal pra gente. Compartilhe. Todos os irmãos da igreja que estiverem nos ouvindo agora nesse instante, dá um sinalzinho pra gente. Está dando pra ouvir bem, gente? Oi, Larissa, tudo bem com você? Você está conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo bem? Dá um sinalzinho ok. Oi, Larissa, tá tudo bem? Graça e paz. Boa noite, pessoal. Nos ajude a divulgando esse vídeo para que a gente possa ter momentos mais agradáveis aqui. Legal, Larissa. Muito bom, obrigado. Bom, a gente mesmo ainda tendo que fazer online, a gente nós ainda não temos, infelizmente nós não temos a expectativa de quando nós poderemos nos reunir de novo no templo, mas a nossa esperança é de que seja breve, para que a gente possa estar juntos, né? Confesso que tenho sentido saudade de estar com todo o pessoal, estar junto ali louvando, bendizendo o nome do Senhor, tendo a comunhão, de dar um abraço, né? De estar ali compartilhando as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas vitórias, né? Ouvindo. Mas graças a Deus ainda temos o privilégio de poder ouvir vocês individualmente, né? Onde vocês ter a oportunidade de estar lá indo no escritório para a gente conversar, para a gente orar. Também nas nossas visitas, onde a gente vai poder até então ir até a casa de vocês para a gente conversar, para a gente orar junto, para a gente chorar junto, compartilhar das alegrias, rir bastante também, né? A gente espera ter mais motivos de sorrir, né? De sorrir e se alegrar no Senhor. Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, nós vamos orar.
né? E desde já eu quero convocar você na sua casa a colocar diante de Deus essa situação toda que a gente está vivendo, né? Onde a gente deseja muito voltar para a igreja, para adorar a Deus ali, para juntos celebrarmos o nome do Senhor, para a gente compartilhar da palavra de Deus, né? Vamos orar a Deus para que esse período de quarentena se encerre o mais rápido possível. E eu creio que esse momento também servirá de fortalecimento para a vida dos crentes, de valorização. Nós temos orado para que o Senhor use esses momentos para trazer despertamento espiritual na vida das pessoas, para que esse momento possa ser um momento de avivamento para a igreja de Cristo, né? Para que ela venha florescer cada vez mais. Então, nesse instante, nós vamos orar, pedindo a Deus. Se você tiver pedidos, à medida que você for entrando aí, vamos compartilhando os pedidos de oração, o seu motivo especial, para que Deus venha intervir na sua história, na nossa história, para tudo que venha ocorrer, seja para a glória do nome dele, ok? Vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento onde nós iremos compartilhar da sua palavra, estudar um pouquinho mais sobre os teus ensinos, as tuas promessas. E, ó Deus, mas nesse instante nós queremos gastar um tempo orando a Deus, primeiramente pela vida do nosso presidente Jair Bolsonaro, que o Senhor esteja trazendo a iluminação do seu Espírito sobre a vida dele, ó Pai, para que ele possa tomar as decisões, Senhor, de acordo com a sua vontade. Também, ó Pai, de maneira que beneficia toda a nação. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também esteja trazendo paz ao Congresso, trazendo paz, ó Deus, aos ministérios, trazendo paz com os governantes, ó Deus, do nosso país. Colocamos nas tuas mãos os nossos governadores, que eles possam, nesse momento também, ó Pai, não se aproveitar dessa oportunidade que estão tendo, mas de simplesmente, ó Pai, de buscar as melhores soluções que beneficiem a nação, que beneficiem toda a população, ó Pai. Colocamos nas tuas mãos a vida da nossa prefeita em Cruzeiro do Oeste, que o Senhor dê direção a ela, ó Pai, dê, ó Deus, a sabedoria para dirigir essa cidade, para trazer benefícios ao povo dessa cidade, ó Pai. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos a vida daqueles que já estão enfermos, ó Pai, para que eles possam ter a cura que vem do Senhor. Abençoe os nossos médicos que estão à frente, os enfermeiros, ó Deus, todos aqueles que estão na área da frente, ó Deus, sustentando esse país também nos transportes de alimentos, ó Deus, que não tem faltado, graças a Deus, porque tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência não tem faltado. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque o Senhor tem dado a sua providência sobre nós, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha também agora alimentar o nosso espírito através da sua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Desde já, quero mandar um abraço, então, para o seu Valdeir Merique, presbítero Merique, sempre ligadinho com a gente. Deus abençoe sua vida, viu? A Larissa também, sempre ligada com a gente. E à medida que você tiver alguma dúvida e a gente puder compartilhar aqui, tá? A gente vai tentar responder vocês nesse instante, tá bom? Hoje, o texto sagrado que a gente irá refletir se encontra no texto de Romanos, capítulo 5, no verso 1 até o verso 12. Abra lá a sua Bíblia, no texto de Romanos, capítulo 5, verso 1 até o verso 11, melhor dizendo. Ok? Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Jesus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Bem, irmãos, primeiro, antes de tudo, eu quero te convidar a responder uma pergunta simples, aí no seu coração. O que é mais importante para você? O que tem reinado na sua vida? Qual é o principal objetivo do seu coração? O que é mais precioso para você? Vamos tentar mais definir o que é mais extraordinário para você. O que talvez você perdesse, o que você mais sentiria falta? Vamos mais à frente ainda? Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem corrido atrás? São perguntas que nós precisamos responder no fundo do nosso coração. Porque, dependendo da sua pergunta, da sua resposta, melhor dizendo, pergunta foi o que eu fiz. Da sua resposta para essas perguntas, será talvez a explicação, a razão de você estar em paz, mesmo diante das adversidades, ou, dependendo da sua resposta, será a razão do seu desespero em meio às crises. Eu não sei como você está nesse instante, se você está inseguro, atribulado, ou se você está, sim, tendo esse momento triste, sentindo tristeza no seu coração, mas com esperança e segurança. Porque é lógico que, diante dessas situações todas, todos nós estamos temerosos. Todos nós não estamos satisfeitos e felizes pela situação em que nós nos encontramos. Mas, por outro lado, aqueles que creem em Jesus, que têm as suas vidas entregues a Ele, têm segurança, têm esperança, têm confiança. Mas você sabe por que nós temos essa segurança e essa confiança no Senhor? Porque um dia nós já experimentamos da graça de Deus. Porque um dia o Senhor operou no nosso coração graças ao sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. E hoje nós podemos ter paz com Deus, podemos ter segurança com Deus e podemos ter intimidade com Deus. Então nós notamos que o que é mais importante para a nossa vida e que deve ser para o cristão é a paz com Deus, paz com o Senhor. O Cristo Jesus, no texto de Marcos
8:36, ele vai falar sobre um perigo que nós temos, né? No que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Jesus ele fala sobre isso, ele mostra porque a gente às vezes corre atrás de tantas coisas, e a gente não se preocupa com a eternidade. E a gente não se preocupa com os benefícios da cruz do Calvário. A gente não glorifica a Deus pelos benefícios da cruz do Calvário. Por quê? Nós temos uma dimensão de um evangelho muito distante da realidade. Muito distante e não e nós temos a sensação de que o evangelho não é praticável para os dias de hoje. E pelo contrário, a gente nota que sim, o evangelho é algo palpável e algo real para as nossas vidas. Nós temos conversado ao longo do tempo ao longo desses meses, desse mês, né, sobre essa temática do evangelho para a vida real. E o evangelho é para hoje. E o interessante é que muitas pessoas têm deixado de desfrutar dos benefícios do evangelho para a vida de hoje. E nós vamos conversar hoje sobre isso, né? Os benefícios da justificação, da nossa justificação em Cristo. Vocês se lembram que a aula passada a gente estava conversando sobre a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Na semana passada a gente viu tantas coisas que o Senhor fez por nós. E uma delas foi o fato dele tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Nós vimos também que Jesus bebeu o cálice da ira dele, da ira de Deus. Nós vimos que Jesus recebeu a punição que era para nós. E hoje nós vivemos a vida que era dele. A vida de Cristo Jesus. Hoje nós vivemos em Cristo Jesus. E tudo isso ele fez para que nós hoje estivéssemos justificados perante o Senhor. Ele pagou a nossa dívida. Ele aplacou a ira de Deus, né, que estava contra nós. E a gente vai perceber no texto de Romanos, capítulo 5, até o verso 11, que Paulo começa então agora a explicar o que a justificação traz para nós. Que benefícios nós podemos ter na justificação, né, em Cristo Jesus. E o primeiro benefício que nós temos, e eu digo, e provavelmente será o mais prazeroso, o maior benefício de todos, chama-se viver em paz com Deus. Né? Ter paz com Deus. Olha só no primeiro versículo diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Nós vamos ver que os judeus, no Velho Testamento, eles eram separados por uma cortina ao chegar ao Santos dos Santos. Eram impedidos de estar na presença do Santo dos Santos, na presença de Deus. E toda a sua espiritualidade era intermediada por um sacerdote. E tudo isso acontecia por conta da nossa iniquidade, por conta da nossa pecaminosidade, que foi, lembra-se, que foi originada em Adão. Né? Jesus, então, agora é o segundo Adão. Jesus assume a responsabilidade de que Adão não conseguiu completar, agora ele completa perfeitamente. E por isso, então, ele paga as nossas dívidas, ele justifica, e agora, através de Cristo aplaca a ira de Deus que era contra nós. E hoje, essa luta, essa briga, esse distanciamento que havia de Deus, não existe mais. A gente tem o privilégio agora de viver em paz com Deus, viver em tranquilidade. É por isso que, nesses momentos de crise,
Nós podemos passar por lutas, por dificuldades, nós choramos, nós lamentamos. Por outro lado, nós temos paz com Deus. Tá vendo como é importante a gente ter em mente, ter a convicção da justificação, essa doutrina tão preciosa? Por isso que é necessário a gente ter esse sentimento no nosso coração de que nós agora temos paz em Deus. Né? Nós não precisamos mais temer o Senhor. Nós agora temos, a ira do Senhor foi aplacada contra nós e agora nós passamos a ter benefícios conquistados em Cristo Jesus. E aí a gente tem a dimensão desse amor precioso, dessa graça maravilhosa, que não é medida, nos dada mediante as nossas obras, mas graças ao sacrifício de Cristo, graças aos méritos de Cristo, nós podemos hoje nos achegar diante de Deus. Né? Olá, presbítero Abner, Deus abençoe sua vida. Adelir Palma, Deus abençoe a sua vida, viu, querida? Sempre ligado com a gente. Deus te abençoe, viu? Grandemente. Mas, então a gente vê que esse primeiro benefício de ter paz com o Senhor é algo maravilhoso, é algo extraordinário e que a gente não pode deixar de desfrutar dessa paz com Deus, né? Desse benefício maravilhoso conquistado por Cristo. E é por isso que hoje nós podemos passar sim por dificuldade, passamos por lutas, passamos por grandes tribulações, mas sempre em paz. E essa paz é que enchia o coração do apóstolo Paulo, quando ele atravessava pelos vales escuros e perigosos, pelas dificuldades, quando ele foi apedrejado, quando ele foi açoitado, quando ele enfrentou um naufrágio. O que preenchia o seu coração era essa paz que ele tinha em Deus. Né? Ele tinha essa segurança no Senhor. Mas um outro benefício que nós temos, que adquirimos pela justificação em Cristo Jesus, é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Né? Agora, lembre-se que agora nós éramos, antes de Cristo, nós éramos inimigos do Senhor, né? Nós estávamos debaixo da ira de Deus, não éramos considerados nem filhos, éramos considerados criaturas de Deus, e agora nós somos chamados de filhos amados do Senhor, filhos de Deus. E agora nós passamos então a desfrutar desses benefícios, né? da bênção de estar com Deus, dessa paz que foi selada por meio de Jesus Cristo. Ok? Então, e agora nós temos esse benefício também do relacionamento com Deus. Olha só no versículo 2, a primeira parte apenas que diz assim, do texto de Romanos, capítulo 5, verso 2. Romanos 5, verso 2, a primeira parte. Diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes. Então, Paulo começa a colocar agora que nós temos acesso a Deus. Acesso pela graça, pela fé em Cristo Jesus. É a fé que é dada, como nós vamos também olhar para Efésios 2, que Paulo vai dizer que a fé é um dom de Deus. Né? É um presente que Deus nos dá. Deus trabalha no nosso coração. E olha só que coisa tão preciosa. A pecaminosidade nos afetou tanto que todo aquele que não tem Cristo Jesus, ele não tem fé. E por isso que não é assustador para nós notarmos que há pessoas que não conseguem confiar no Senhor. Sem auxílio de Deus, eles jamais vão ter essa possibilidade de crer em Deus. Por quê? Por conta da sua
por conta do seu declínio espiritual, por conta do pecado que afetou, e a Bíblia vai nos dizer que nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora Cristo nos deu uma nova vida através dele. E através da vida dele, nós temos agora essa oportunidade de se relacionar com Deus. Ou seja, algo tão precioso que nós também precisamos valorizar, irmãos, chama-se relacionamento com Deus. Vocês lembram que, então, agora os judeus, antes de Cristo, o povo de Deus não tinha esse privilégio que nós temos hoje de se relacionar pessoalmente com Deus. Ao ponto de ter o próprio Deus morando em nossos corações, morando nas nossas vidas. E o tempo todo Deus falando conosco através do seu Espírito Santo. E principalmente através da sua palavra, que hoje nós temos acesso. A Bíblia Sagrada. Bíblia essa que nos foi entregue em diversas formas. Hoje, diversas línguas, melhor dizendo, e também diversas traduções. Hoje nós podemos dizer que nós vivemos num momento tão privilegiado que nós temos hoje Bíblia NVI, Bíblia Revista Atualizada, nova versão, Nova Almeida Atualizada, a NVT, a Mensagem, enfim, nós temos diversas traduções que nos facilitam a compreensão da palavra de Deus. Mas note bem, irmãos, se o Espírito Santo, mesmo não tocar no nosso coração, não agir no nosso coração, nós não podíamos, de maneira nenhuma, compreender os benefícios da cruz do Calvário. Nós não poderíamos, de maneira nenhuma, compreender as insondáveis riquezas do Senhor, se não fosse o agir de Deus no nosso coração. Portanto, você precisa ser grato a Deus, porque hoje você ainda reconhece a Deus. E você acredita e crê no céu? Você crê na glória de Deus? Pode escrever aí, a gente vai estar... Se você tem alguma dúvida, irmão, a gente pode conversar, você pode mandar uma mensagem para a gente e a gente vai tentar responder. Mas você realmente tem essa fé no Senhor, essa segurança, essa paz? Você tem? É algo para a gente que você precisa responder no seu coração. E porque se você não tem, peça ao Senhor. Peça a Deus. Mas se você já tem, louve ao Senhor. Dê graças a Deus, porque você já foi contemplado com esse presente maravilhoso chamado fé. Fé em Deus. Fé no Senhor. E essa fé, através dessa fé, nós temos acesso direto a Deus. Nós podemos chorar diante de Deus, nós podemos lamentar diante de Deus. Nós podemos implorar a Deus por seu benefício. E portanto, por isso que nós temos hoje a liberdade de convocar toda a igreja, todo mundo a orar ao Senhor, dizer: Senhor, muda a história do mundo, muda a história do nosso país. E eu creio, irmãos, que após esse momento que nós passarmos de lutas e de dificuldade, a igreja voltará muito mais forte, muito mais avivada, né? Muito mais dando valor ao culto público. A gente nota que esses tempos a gente tem percebido muita gente sentindo falta do culto, e até mesmo aqueles que não iam na igreja agora anseiam para estar na presença de Deus. E tomara a Deus que esses que não tinham esse prazer de ir à casa de Deus possam ser despertos agora a valorizar cada dia mais o culto. Eu confesso a Deus que o meu coração tem sangrado, né? Todo dia eu tenho uma esperança de que vai reabrir os trabalhos na igreja, que a gente vai poder estar juntos ali na igreja, orando um pelos outros, se abraçando, matando a saudade, mas aí vem um balde de água fria, não. Decreto do governo do estado, do Paraná, não vai poder e tudo mais, e aí vem a frustração e tudo mais, né?
mas com a glória, com a graça de Deus, a gente vai estar junto brevemente, né? Então nós vimos que nós temos agora também, através da justificação, Cristo nos dá o benefício de nós podermos nos relacionar pessoalmente com Deus. Mas ele também, através da justificação que ele proporciona a nós podemos ter a esperança da glória eterna. Esperança da glória eterna. É isso que nós podemos ter. Veja ainda no versículo 2, a segunda parte, que diz assim: esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Veja que o texto ele mostra, olha, pela fé esta graça na qual nós estamos, o que Paulo está falando? Que nós continuamos firmes e esperando e tendo a segurança da glória eterna. Lembra-se quando Jesus disse, olha, do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Jesus está chamando a atenção para nós, quando ele diz isso, ele está falando, olha, pare de se preocupar com aquilo que é transitório. Pare de se preocupar com as coisas passageiras deste mundo. Não adianta você ganhar muito dinheiro, não adianta você se preocupar com o seu carro novo, com a sua casa, com tudo nessa vida. Mas você tem que se preocupar com aquilo que é eterno. Com aquilo que o ladrão nenhum pode tirar, que governante nenhum pode te tirar, mas se preocupar com a glória eterna. Com aquilo que há de vir. Né? E essa glória eterna, ela implica em que? Gozo eterno, prazer eterno, alegria eterna. É interessante, todas as vezes que a gente tenta descobrir como vai ser o céu, a gente não consegue ter a dimensão. A gente começa a pensar besteira, né? E não consegue jamais. Porque o céu realmente é algo incomparável. O que dá para nós deslumbrarmos aqui é que é um lugar onde não tem sofrimento. É um lugar que não haverá mais tristeza. É um lugar onde não haverá mais dor. É um lugar de vitória, onde nós não seremos mais humilhados, mas seremos exaltados para a glória de Deus. Nós estaremos ali desfrutando dos benefícios da cruz do Calvário plenamente, gloriosamente. Oi, Luzia, Deus te abençoe, querida. Fortaleça, dá um abraço aí no divino, viu? Fortaleça a sua vida aí. Obrigado por você estar assistindo com a gente aí. Mas o que é importante a gente dar valor realmente é a esperança eterna da glória de Deus. E essa esperança nos é concedida por conta da fé, que foi um presente que Deus nos deu. Um presente que o Senhor que nos dá, nos contempla, né? E nos ajuda então a se manter fiéis. E quando nós nos mantemos fiéis e quando nós mantemos essa esperança da glória eterna, a gente passa por esses períodos difíceis da nossa vida realmente de maneira mais fácil, né? De maneira mais tranquila. E aí, Denis, como é que você tá, meu querido? Deus abençoe sua vida, tá? Bom te ver aí, rapaz. E é assim, né? Mas então a gente viu, primeiro aí, ó, o pessoal que está chegando agora, né? Nós vimos então que o benefício da justificação em Cristo Jesus, primeiro deles é que nós vivemos em paz, agora nós temos paz com Deus. Né? O segundo benefício é que nós nos relacionamos agora, temos o benefício de se relacionar pessoalmente com Deus, né? Orando, refletindo na sua palavra. Né? Nós também agora nós somos presenteados também pela esperança da glória eterna.
E ela nos ajuda a passar por esse momento de tribulação. Veja que coisa interessante. Primeiro, nós vamos notar aqui que o Senhor atua para a gente, nos dá alguns benefícios no passado como algo definitivo. Por quê? Deus agora aplaca a sua ira. No passado, na cruz do Calvário, o Senhor já aplacou a ira de Deus contra nós. Passado. Presente. Hoje nós já desfrutamos dos benefícios da justificação. Como? Nos relacionando com Deus. Veja, coisa interessante. E agora também nós temos a perspectiva futura dos efeitos da justificativa de Deus. Quando? Na eternidade. Nós olhamos para o futuro. Veja que o crente, ele olha para o passado vendo os efeitos da cruz do Calvário, mas ele já passa desfrutando dos benefícios, vivendo em comunhão com Deus, caminhando com o Senhor, orando ao Senhor, aprendendo da sua palavra, ouvindo os seus conselhos e vivendo os seus conselhos, mas olhando para o futuro, focando no futuro, esperando na glória eterna de que tudo isso um dia vai passar. Tudo isso vai passar. Mas os benefícios da justificação não param por aí. Não para por aí. Nós também vemos que através da justificação em Cristo, o nosso caráter é transformado. O nosso caráter é trabalhado dia após dia. Dia após dia. Veja agora, a partir do versículo 5 até o verso 8, ele vai trabalhar essas questões de Deus trabalhando na nossa vida. Olha só. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Bom, melhor dizendo, vamos olhar para o 3, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esperança. Veja que algo interessante que Paulo ressalta aqui. Ele está falando o seguinte: olha, a partir de agora vocês são crentes em Cristo Jesus, vocês vão passar uma vida agora sem sofrimento, só alegria, Dinheiro sobrando, dinheiro na conta. Você tem dinheiro sobrando aí? Manda um pouco para nós, viu? Hein, Abner? Tá com dinheiro sobrando aí? Mesmo diante da crise, está com o dinheiro com a conta cheia? Será que é assim? Mas não, ele está mostrando que até mesmo diante das adversidades, diante do sofrimento, nessas situações tensas que nós passamos, ela produz em nós o quê? Perseverança. Ou seja, irmãos, nós vamos perceber, nós vamos literalmente perceber e notar quem realmente são os filhos de Deus nesse momento. Porque os filhos de Deus não vão desistir mesmo diante das adversidades, mesmo em meio às dificuldades. Os filhos de Deus vão estar juntos, prestando ainda culto ao Senhor, adorando ao Senhor mesmo nas suas casas, mas não se desesperando, porque confiam no Senhor e vivendo em retidão ainda nesses dias. É nesses dias que nós também teremos o nosso caráter provado. Nós temos visto que o governo tem mandado muito dinheiro, muito recurso para muitas pessoas. Mas nós vamos, depois que tudo isso passar, a gente já fica pensando como vai ser lá na frente, A gente já começa a imaginar quantas pessoas serão investigadas, Quantas pessoas serão ali, talvez,
serão ali, logo logo vai ter assim, ó, a fraude de fulano e tal recebeu não sei quantos mil reais por conta dessas coisas. A gente já começa a imaginar, idealizar tudo isso. E aí, será que não vai ter uns falsos crentes nessa história toda, não? É? Também a gente vai perceber, após essa caminhada, será que a gente vai notar alguns crentes que vão acabar desistindo e não vão querer mais saber de igreja, que não vão querer mais saber das coisas, das circunstâncias, né? Será que... Então a gente nota que nesses momentos de tribulação, de dificuldades, né, a gente vai notar realmente quem são os verdadeiros crentes. E você vai perceber que através disso a sua ética mudou, o seu caráter mudou, né, os seus valores mudaram. E graças a quem? O sacrifício de Jesus. Porque antes, talvez você passasse por luta e por dificuldade, você estaria xingando, você estaria murmurando, você estaria reclamando. Mas graças ao sacrifício dele, nós podemos então ter esperança, ter confiança, perseverança e esperança, né? E esperança. Veja ainda no texto, diz assim, olha, porque nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Quais são as experiências que você vai tirar com o coronavírus? Quais são as experiências que você vai ter? Já parou para pensar nisso? As experiências que você vai ter quando passar por essas tribulações? Mas olha, não vale se corrompendo. É uma experiência vivendo o evangelho, vivendo a verdade, confiando em Deus, confiando nos benefícios. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Paulo foi perseguido por viver a verdade. Paulo foi perseguido porque estava pregando o evangelho, anunciando as boas novas. E o nosso papel agora é continuar vivendo as boas novas de Cristo. É continuar ansiando pela presença de Deus. Ter prazer em obedecer às suas leis. Né? Lembra-se que em Cristo, antes de Cristo, a lei nos condenava à morte, certo? Porque nós não tínhamos possibilidade nenhuma de obedecer à lei. A lei acusava e apontava, olha, você não consegue, você agora está condenado à morte. Mas em Cristo, a nossa dívida foi paga. E agora também, através de Cristo, nós podemos viver a lei de Deus, mas não como um peso, mas com alegria, porque nós temos prazer na sua lei. Prazer na sua lei. Mesmo que isso venha nos causar sofrimento. Mesmo que isso venha a trazer dificuldades. Mesmo que isso traga luta. Mas nós teremos prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. Então veja que um dos benefícios também é ter um caráter transformado. Né? Caráter transformado. Mas também nós teremos então o amor de Deus presente nas nossas vidas. Puxa vida, a gente terá no nosso coração o amor de Deus presente na nossa vida. Já parou para pensar nisso? O que isso significa? Quais as implicações de ter o amor de Deus presente nas nossas vidas? Olha só o texto sagrado que diz, versos 5 até o verso 8. De Romanos, capítulo 5, versos 5 até o 8, diz assim: Ora, a perseverança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos,
morreu ao seu tempo pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que interessante, ele está colocando aqui a profundidade do amor de Deus, que agora é derramado sobre nós. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre esse amor de Deus. Veja que ele faz um comparativo mostrando a grandiosidade desse amor e torna para a nossa vida real. Ele diz assim, olha, Cristo amou alguém que não merecia, alguém que era condenado, alguém que era pecador, alguém que falhava em todo momento, alguém que desonrava Deus. Deus morreu simplesmente por alguém que não merecia. Agora, você iria morrer por alguém, por um pecador, por alguém que você não conhece, por alguém que você não tem nem ideia das ações que ele fez? Você morreria por alguém que você não sabe o que ele produz longe da sua presença, do que ele faz? Claro que não. Quando eu olho pela minha pecaminosidade, quando eu olho pelos meus méritos, quando eu olho pela minha capacidade, eu vejo, não, de maneira nenhuma, nunca faria isso. Nunca faria isso. Mas o Senhor agora, ele mostra, ele faz questão de dizer agora, o meu amor é derramado sobre vocês, né? E agora vocês também vão ter a possibilidade de ter isso. Veja que talvez, ele falou assim, talvez por um justo você faria isso. Talvez. Mas a gente nota, então, com isso, que esse amor agora começa a fazer parte de nós. E aí a gente começa a ter a dimensão do amor de Deus. Ô, dona Dalva, tudo bem com a senhora? Deus abençoe a vida da senhora. Bom te ver. Bom ver a senhora com a gente aqui, conversando um pouquinho, estudando um pouco da palavra de Deus. Né? Romanos 5, viu, dona Dalva? A gente está em Romanos 5. Então, a gente olha com esse benefício de desfrutar do amor de Deus na nossa vida, que é derramado sobre nós. Nós aprendemos então agora, através desse amor, a amar as pessoas, independente das suas ações, independente do que ele é. Né? A gente ter o amor de Deus, quando é derramado no nosso coração, nós temos compaixão das pessoas, sem se preocupar com as suas ações do passado. O amor derramado em nós nos ensina que nós precisamos ter misericórdia e nós começamos a entender a profundidade do perdão. Profundidade do perdão, a prática do perdão. Porque é interessante, a gente costuma sempre dizer assim, olha, a gente precisa... não, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não, vamos olhar para o que Deus fez. O que Deus nos ensina? Que a gente vai olhar nas lições passadas, né? Nós aprendemos que o Senhor se esqueceu dos nossos pecados. Um dos benefícios do sacrifício de Cristo é que o Senhor se esqueceu. Vocês lembram que o papel do bode expiatório que Jesus executou na cruz do Calvário foi para quê? Lançar longe o pecado, certo? E agora, para a vida prática isso, quando o amor de Deus é derramado em nós e nós começamos a ter a dimensão desse amor, a gente também vai olhar com as pessoas com um olhar de misericórdia e de graça. Se ela está com o coração quebrantado, arrependido, nós também devemos perdoar. Não importa a gravidade do pecado que ela cometeu com você. E se você não consegue, peça a graça de Deus.
Deus, me ajude a fazer isso. Me ajude a vivenciar o seu amor. Lembre-se de que isso é mandamento de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E isso implica em perdoar, isso implica a gente só vai conseguir fazer isso, irmão, quando a gente começa a entender a dimensão do amor de Deus, porque o nosso paradigma de amor jamais deve ser de um ser humano qualquer, de um ser humano, mas o nosso paradigma de amor é de Deus. Ele é o nosso modelo, né? É de Jesus Cristo. Esse é o nosso modelo. Jesus Cristo foi ultrajado, Jesus Cristo foi humilhado, Jesus Cristo foi defamado, enfim, ele passou por todo e qualquer tipo de humilhação. Jesus passou nessa terra, que talvez você não passou, mas ele passou, né? E no entanto, nós não vemos Jesus humilhar ninguém. Pelo contrário, nós vemos Jesus amar as pessoas. Nós vamos ver Jesus perdoar as pessoas, inclusive aqueles que fizeram mal a ele, né? Bom, então nós aprendemos então os benefícios da justificação, da nossa justificação em Cristo, é que nós agora vivemos em paz com Deus, nos relacionamos pessoalmente com Deus, nós temos esperança na glória eterna, nós temos o nosso caráter transformado, nós também agora temos o amor de Deus presente nas nossas vidas, não é isso? Mas também nós temos a salvação da ira vindoura. Salvação da ira vindoura. Olá, Leandro, Deus abençoe, seja bem-vindo, tá? Fique conosco aí para ouvir a palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Então nós vamos ter agora, nós temos o benefício da salvação da ira vindoura, né, da condenação eterna. Veja o versículo 9 de Romanos 5. Romanos 5, 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos agora salvos da ira. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Infelizmente, a gente tem notado que o evangelho de hoje não tem falado ou dado a devida atenção sobre a manifestação da ira de Deus. Vemos que parte dela nós já vivíamos antes da graça de Cristo. Sem conhecer a graça de Jesus, nós estávamos entregues às nossas paixões. Como todos aqueles que ainda não têm Cristo, já vivem parte da ira de Deus, já está sobre a ira de Deus. Abandonado, longe, distante de Deus. Nós vimos na aula passada que também que essa ira de Deus, ela se manifesta simplesmente pelo abandono de Deus, onde Deus não se faz presente na vida deles, né? E isso implica em quê? Isso gera no nosso coração que o homem ele é a pessoa mais infeliz do mundo, mais infeliz. É um ser totalmente infeliz, longe da presença de Deus. É por isso que o homem sem Deus, ele pode ter todos os benefícios dessa terra. Ele pode ter carro, ele pode ter mulheres, ele pode ter inúmeras questões, mas nada disso vai trazer paz ao seu coração. Nada disso vai trazer satisfação. Nada disso vai trazer alegria. Nada disso vai trazer prazer. E o salmista, nós vamos aprender, basta a gente olhar com o salmista tinha prazer o quê? Em estar na presença de Deus. Né? Eu tenho sede do Senhor. Assim como a corça anseia por água, assim eu anseio por ti. Nós vamos ver o salmista dizendo que tinha prazer na lei de Deus. Né? Nós vamos ver o salmista várias vezes mencionar esse prazer em estar na presença de Deus, estar com Deus. E hoje nós somos
beneficiado pela graça de Deus com a presença dele. Com a presença dele. E agora, mas também que ira, agora a gente vai observar que essa ira de Deus vai ser muito agravado. Muito mais agravado. Essa semana eu estava pensando, refletindo um pouquinho sobre essas questões e eu encontrei no devocionário de Jonathan Edwards, e ele dizia que esse tipo de sofrimento que a gente enfrenta aqui, ele é apenas um demonstrativo do sofrimento eterno. Ou seja, esse sofrimento que nós passamos aqui, para os filhos de Deus, vale a pena a gente destacar, para os filhos de Deus, isso é apenas algo semelhante à ira vindoura, o sofrimento eterno. Semelhante ao sofrimento eterno. E agora, ou seja, o sofrimento nunca se encerra. Ele perpetuará eternamente para aqueles que estão longe de Cristo, para aqueles que não vivem. Agora, aqueles que estão em Cristo, que já foram beneficiados por Cristo, agora já desfrutam de parte dos benefícios da cruz, da alegria da eternidade, né? E estão sendo livres da ira de Deus. Infelizmente, nós temos uma teologia contemporânea dos nossos dias, que é a teologia universalista, que é a teologia que afirma que o inferno não existe, que no fim tudo vai dar certo, que inferno é uma coisa que é criada, né? Que nosso Deus é amor, né? E Deus não mandará ninguém para o inferno. São teorias que a gente começa a olhar para isso tudo. E na verdade, a Bíblia é bem clara, ela afirma sobre isso. E a gente vai ver vários textos no Apocalipse, nós vamos ver inúmeros textos já apontando do que o Senhor está libertando a gente. Do que o Senhor está salvando? Da ira, da condenação eterna, do sofrimento eterno. Né? Então, a nossa expectativa, né, o que gera no nosso coração é também da salvação da ira eterna. Então, quando nós somos presenteados pela fé, na confiança e na esperança na graça de Jesus, nós agora estamos sendo livres da ira eterna, da condenação eterna. Ok? Vamos lá? Então, agora, finalmente, nós vamos ver o sétimo e último benefício que nós vemos aqui, relatado por Paulo. Que agora nós somos reconciliados com Deus. Nós somos reconciliados, verso 11, que diz assim: e não apenas isto, mas também nós gloriamos. Vamos ver o verso 10. Verso 10 e 11 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Né? Então agora nós já vivemos como reconciliados com Deus. Lembra-se, então, que antes nós já desfrutávamos da ira, porque nós éramos, então agora não éramos filhos, mas éramos criaturas de Deus. Em Cristo agora nós somos filhos de Deus e agora nós podemos ter um relacionamento com Deus. E agora não há mais guerra, não há mais distanciamento, não há mais discórdia com Deus. Em Cristo agora nós somos reconciliados pelos méritos de Cristo e não pelos nossos. Que fique isso bem claro. Nós não conseguimos agradar a Deus por si mesmo. Nós vivemos agora para a glória de Deus, graças até mesmo ao poder do Espírito Santo.
Basta nós olharmos para o texto de Atos capítulo 1, verso 8, que diz: mas recebereis poder sobre vós e sereis minhas testemunhas. Né? Mas pelo poder de quem? Do Espírito Santo que é derramado em nós. E aí nós conseguimos então a ser testemunha. O que é ser testemunha? É estar disponível até para morrer pelo Evangelho de Cristo. Né? E nós devemos. E isso nós só conseguimos com a graça de Deus. Nós só conseguimos viver o Evangelho de Cristo continuando, mantendo-nos fiéis ao Senhor por Cristo Jesus, pela obra redentora e também pelo Espírito Santo que mora no nosso coração agora, que habita em nós e que nos possibilita de vivermos em santidade, que nos possibilita de viver em retidão, né? Que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer e alegria de vivenciar as suas verdades. Portanto, nós vimos como nós somos beneficiados pela justificação em Cristo Jesus. E quando nós notamos que essa justificação, ela nos traz inúmeros benefícios, o relacionamento com Deus é restaurado, a paz, agora nós somos reconciliados com o Senhor, né? Nós temos o privilégio de caminhar com Deus agora. Nós agora já não iremos mais desfrutar da ira de Deus, mas nós teremos agora esperança na glória eterna, que encoraja o nosso coração a continuar andando, a caminhando, avançando em nome de Jesus. Né? Isso é um benefício que nós alcançamos em Cristo, somente em Cristo. Então eu quero concluir essa reflexão, essa mensagem, deixando para você uma palavra de encorajamento. Não se entristeça em meio às crises. Não se entristeça nessas dificuldades. Não se aborreça. Mas tenha fé, tenha esperança de que tudo isso vai passar. De que a gente vai vencer isso. Né? De que as coisas que são transitórias nessa vida passarão. Mas o que ficará é aquilo que é eterno. A glória eterna. E essa é a nossa expectativa. Né? Nós não devemos mais ter medo de morrer, não devemos mais ter medo da ira de Deus, porque em Cristo nós somos santificados. E não graças aos nossos méritos, mas aos méritos de Cristo, que nos substituiu, que bebeu o cálice da ira, né? Agora que realmente nos ama. Um amor maravilhoso, um amor incomparável, um amor imensurável. E somente através de Cristo, e que é derramado sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de reflexão da palavra do Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor testifique nos nossos corações, que o Senhor faça, ó Deus, a nós cada dia mais amar, se comprometer com a sua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ter cada dia mais sede de Ti, fome do Senhor, ó Pai. Que o Teu Espírito não jamais, ó Pai, venha nos abandonar, venha nos deixar, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha nos fortalecer diariamente. E nós cremos nisso, ó Pai. Por isso nós temos segurança, por isso nós temos confiança, ó Deus, na salvação em Ti, na confiança e na esperança na glória eterna, Pai. Fica conosco, ó Deus, e colocamos mais uma vez nas Tuas mãos, ó Pai, a situação do mundo, ó Deus. Que essa pandemia possa se extinguir logo, ó Pai. Que brevemente possamos estar na Sua casa, louvando ao Senhor, revendo os nossos irmãos, ó Pai, e que outros que tiveram oportunidade de ouvir a mensagem sendo pregada possam vir à Sua casa e adorar e se render aos Teus pés. Ter a oportunidade de continuar trilhando e crescendo na graça e no conhecimento. Ó Deus, fica conosco, em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aí ligadinho, né? E todos aqueles que vão ainda ouvir essa mensagem. Fique com Deus,
e que Jesus te abençoe. Né? E se brevemente nós estaremos na igreja, né? Se assim Deus permitir. Peço ainda a compreensão. A gente teve até então, uma palavra da prefeita que ela não iria, que poderíamos até mesmo ter o culto, mas infelizmente nós não temos respaldo do governo do estado do Paraná, né, que ainda não liberou para a gente. Então nós estamos na expectativa de que o Paraná libere para a gente. Graças a Deus a nossa cidade ainda não tem caso de Covid-19, né? E esperamos que continue assim, né? Nós moramos, graças a Deus, numa cidade muito abençoada e confiamos que não haverá casos ainda, né? Mas que Deus nos dê força para passar por esse período difícil, tá bom? Que Jesus te abençoe, querido. Boa noite para vocês. Fique com Deus.